Olá, boa noite a todos, tudo bem? Retornando, para os nossos vídeos. Peço desculpas que eu não consegui fazer o vídeo semanal como eu gostaria de fazer. Essa semana meu filhinho teve crise de asma e aí eu não consegui parar para fazer esses vídeos, né? Mas vou dando continuidade, à medida que eu vou conseguindo aqui um espacinho de tempo e vou falando com vocês, tá bom? Pretendo fazer todos os domingos, entre as 4 e as 17 da tarde. E eu conseguindo, estaria sempre aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários. Sugestão. Se quiserem também uma live, que eu fale em live, deixa também essa sugestão. Eu pretendo fazer lives, né? Mas também, antes de eu fazer, gostaria de ouvir de vocês quais as maiores dúvidas, as maiores necessidades, tá bom? Então, o último vídeo que eu postei, eu falei que ia falar um pouquinho sobre o início do atendimento, né? Qual o momento que os pais, familiares já precisam procurar os profissionais para fazer a terapia. Bom, a criança, nos primeiros 6 meses, ela já consegue, né? Ela já mostra alguns sinais de uma criança atípica. São sinais bem singelos que tem que ter uma boa atenção aos detalhes para se perceber. Mas ao menor sinal é importante já procurar um neuropediatra, um neuropsicólogo e um psicólogo, né? De preferência psicólogo capacitado ou especializado em ABA, em terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é a área que a gente trabalha de frente com a criança com autismo, com TDAH, que a gente vai trabalhar as habilidades básicas dessa criança. Vamos lá. Um bebê, a gente espera que aos 6 meses ele faça contato visual, a criança, a mãe, os pais chamam, os familiares chamam pelo nome, a criança olha, dá um sorrisinho, né? Que você mostra um brinquedinho, ela faz aquele contato, aquela interação com você e o brinquedo, chama-se atenção compartilhada. E se você percebe que a sua criança ela não faz esse contato, é uma criança aparentemente apática, mas não é uma questão de apatia, é uma questão mais dessa dificuldade na interação desde aos primeiros meses. A criança tem um olhar muito voltado para cima, ao invés de olhar para você, ou, ou uma criança que você está ali ao redor, ela não procura olhar, você pega um estímulo, né, que é uma foto, né, uma figura, né, de um personagem, isso aqui é para uma criança maior, mas eu pego isso aqui, é colorido, ela não olha para esse colorido, não faz esse contato, nem com o familiar, nem com o objeto que se mexe. Então, é importante você já notar que existe algo diferente nessa criança. Na fala ainda é muito cedo, né? Mas uma criança de 6 meses ela já consegue balbuciar, mamãe, tenta, né? Falar alguns sons, ecoar alguns sons. Percebe que essa criança ela não ecoa, ela não senta, não tem um movimento mais firme na musculatura, que se você tenta sentar ela cai. Né? E aí, ao decorrer do tempo também, 7 meses, 8 meses, ao invés de você observar esse progresso, você observa que ela não houve esse desenvolvimento. Muitas das vezes vocês vão ouvir que isso pode ser de criança para criança. Ok, pode ser sim. Pode ser apenas uma questão de ambiental, no momento, mas é importante fazer essa investigação prévia. Não esperar a criança completar 3 anos, não esperar os 2 anos, porque a intervenção precoce, como o próprio nome diz, ajuda e muito essa criança a se desenvolver.
ela vai desenvolver essas habilidades que elas já estão em atraso. Então é importante que ela comece desde já a ser trabalhada com essas intervenções que vai ajudar, junto com vocês familiares, a estimular essas habilidades, a habilidade de atenção compartilhada, o contato visual, a fala, né? Então, quanto mais cedo, mais essa criança, se ela for diagnosticada com autismo, ela vai chegar muito próximo de uma criança típica na fase da alfabetização, com 7, 8 anos. Ela sempre vai ser uma criança atípica, mas ela vai conseguir interagir com outras e com adultos com muito mais facilidade ou com muito menos dificuldade do que se essa criança for diagnosticada de forma tardia. Quando eu digo tardia, é depois dos 3 anos. Depois, 7 anos em diante, fica muito mais difícil essa criança conseguir desenvolver essas habilidades. Vamos lá. Vamos dizer que a criança ela tenha um atraso e ela já chegou aos 7 anos e não foi diagnosticada. Se ela tem um suporte 1, nível de suporte 1, que é aquela criança funcional. O que é uma criança funcional? É a criança que fala, é uma criança que se desloca de um lugar para outro sem ajuda, ela consegue se vestir, né? Tem as habilidades básicas e ajuda com o seu próprio vestir, né? Atividades do dia a dia. O vestir, ela consegue se vestir, tomar banho, tendo algumas dificuldades, mas ela consegue fazer a maior parte sozinha, se alimenta sozinha. Porém, ela pode ter algum impacto na interação social. Muitas das vezes, essa é a maior dificuldade da criança de nível suporte 1, é na interação social, fazer aquela atenção compartilhada, a troca de turno, que é minha vez, a sua vez. Não foi possível alcançar aquela meta naquela brincadeira, a criança se frustra, ela não aceita que não conseguiu. Então, quando ela vai ser trabalhada a partir dessa idade, vai ser bastante difícil que essa criança consiga compreender, mas ela vai conseguir, né? Só que vai ser um trabalho muito mais minucioso, né? Com a família, com a escola e com ela. Essa terapia vai durar muito mais tempo para começar a fazer esse desenvolvimento. Porém, ela vai conseguir, porque ela já chegou aos 7 anos com essa limitação, sem que fosse trabalhada. Se ela é bem pequenininha, então já vai desde pequeno traçando estratégia. A criança começou a desenvolver a fala e a criança não faz contato com outra criança, já vai trabalhando esse contato, essa interação social, como eu falei, o contato visual, a interação social, a intolerância à frustração, tudo são técnicas que a gente vai trabalhando à medida que a gente vai observando as demandas que a criança traz. E como o cérebro da criança ainda está bem novinho, começando a desenvolver, então ele já vai se desenvolver com estímulos para a criança aprender essas habilidades de uma forma mais tranquila, menos, vamos dizer, menos sofredor, porque a criança típica, ela sofre por não conseguir interagir, ela sofre por não conseguir entender o não. Toda criança tem dificuldade de entender o não, né? Isso faz parte da infância, mas a atípica, ela leva muito mais tempo para compreender. Então, falamos sobre qual o momento de iniciar, né, esse acompanhamento. Vamos lá, vamos ao psiquiatra infantil, ao neuropediatra, que é um neurologista infantil, e falando sobre essa percepção que os pais, os familiares estão vendo nessa criança,
o médico muito provavelmente vai encaminhar para a neuropsicologia e a psicologia, fonoaudiologia, então a equipe multi, porque não é necessário esperar o diagnóstico médico. Se o médico entender que a criança precisa de uma avaliação, ele vai já encaminhar para essa equipe começar a trabalhar. A equipe vai começar a perceber as necessidades dessa criança. Quando essa criança retornar ao médico, ela já retorna com um acompanhamento, um relatório, né? E um acompanhamento. Então, o médico vai observar, vai ver realmente que ela tem um diagnóstico, ela precisa de ser laudada, mas ela já está em terapia, ela só vai retornar essas terapias, tá bom? E quando eu disse que a criança é de suporte nível 1, se ela é suporte 2 ou 3, ela pode ter uma deficiência intelectual, ela pode ter uma questão psicomotricista, uma questão na dicção, mais comprometimento, né? E é mais visível, né? Mais visível. Mesmo sendo mais visível, eu percebo que tem pais que ainda têm dificuldade de levar, né, ao médico. Eu falo que eu percebo porque eu já recebi casos que a criança foi levada depois de 2, 3 anos, porque quando era muito pequena, às vezes as pessoas aconselhavam a não levar porque era questão da idade. Não é questão da idade. Mas você percebe que sua criança não anda, demora para andar um pouco mais, percebe que essa criança ela não desenvolveu a fala, tem 1 aninho de idade, não fala, ela só aponta ou leva a mão do familiar para pegar algo, ela já está mostrando um atraso na comunicação. Importante, ela pode ter outras comorbidades, por isso quanto mais cedo o diagnóstico, quanto mais cedo as terapias, melhor é o prognóstico, que é o resultado, né? Ai, Fabiana, será que meu filho tiver um diagnóstico de suporte 2 ou 3, ele não vai conseguir interagir com as outras pessoas na sociedade, ele vai ser uma criança dependente a vida toda? Não necessariamente, tá? O suporte 3 é um suporte mais difícil mesmo. Ele vai ser sempre uma criança que vai depender, sim, mas ele vai ter suporte para isso, né? Vai ser trabalhado com PECs, que é a comunicação alternativa, vai se ajudar essa criança a se comunicar através de figuras, vai ajudar essa criança a sentar, levantar, o momento de escolher, o momento de aguardar, como solicitar. Então, por mais que seja um nível mais avançado de comprometimento, com terapia, a criança se torna uma criança, até um adolescente, quando ele vai crescendo, menos dependente. Ele vai ter uma certa dependência, sim, mas ele vai ter ferramentas para conseguir se comunicar. Muito diferente da criança que não faz. Ela não foi preparada para se comunicar, se expressar. Ela vai usar só aquela linguagem que os pais e os familiares usam com eles. E quando ele está em outro ambiente, ele não vai saber, porque não existe uma linguagem genérica. Nas terapias, a gente tenta usar o máximo de genérico, de ferramentas que ela consiga generalizar em outros ambientes. Tá bom? E o nível 2 da mesma forma, que está entre o 1 e o 3, que ela pode ter um comprometimento, uma comorbidade, ela pode ter um atraso maior, mas ela pode reduzir para o nível 1. Enfim, começando o tratamento mais cedo, a criança de suporte 2, ela pode regredir para 1, regredir o comprometimento, tá? A criança de suporte 3 também pode regredir esse comprometimento para o 2. E a 1 ela pode desenvolver a ponto de tá muito as pessoas dizerem que
que a criança não tem esse autismo. Ou melhor, não é uma criança típica, não é autista. Embora que a gente ouve muito falar, não parece ser autista, claro, né? Porque autismo não é no aspecto físico, né? É um atraso do neurodesenvolvimento. Mas quando eu digo que com o acompanhamento, as terapias, a equipe multi, essa criança, ela fica muito semelhante. No sentido, gente, quando eu falo muito semelhante, não é que uma criança autista, ela é uma criança fora do normal, ela é uma criança normal, gente. Atípico não significa anormal. Atípico que é porque foge do padrão, do esperado, dentro da idade que uma criança se desenvolve. Não significa ser anormal, tá? Ela vai se desenvolver como uma criança típica, porém um tempo maior, no tempo dela. Claro, com as terapias ela vai chegar a isso com muito mais facilidade. Então ela vai chegar um momento que ela vai ter sempre ela vai ter algo que vai ser muito mais difícil para ela. Vamos dizer que ela tenha uma dificuldade na socialização. Ela aprendeu como lidar com a frustração, ela aprendeu como lidar com o não, só que a depender do momento de vida, uma crise que acontecer familiar ou qualquer outra circunstância, ela vai ter esse impacto. E é aí que as pessoas vão perceber que essa pessoa é atípica, que essa criança é atípica, dentro dessa habilidade específica que ela tem dificuldade. Mas ela já sabe que ela tem essa dificuldade e vai ser trabalhado em cima daquela demanda que surgiu. Tá bom? Então é isso. Vamos recapitular. Diagnóstico precoce, terapias o mais cedo possível, um ótimo prognóstico, um prognóstico melhor, tá? Quanto mais tarde, mais difícil esse prognóstico. Se a criança for nível 1, ela ainda consegue, mas temos que trabalhar com bastante, como eu posso dizer, o trabalho é mais enfático, é mais extenso, muito investimento da família principalmente e do terapeuta, claro, né? Para a gente é sempre um prazer trabalhar com as crianças, ajudar, ver o desenvolvimento dessas crianças, é uma autossatisfação, autorrealização. Eu falo por mim, pessoal e profissional. Porém, a gente percebe que até a criança chegar a esse momento é um pouco sofredor, porque ela vai começar a lidar com as dificuldades e se adequar à realidade que ela precisa para poder estar inserida na sociedade, até na família mesmo. Ela se sentir que ela consegue, ela tem a mesma capacidade que as outras crianças, tá? Então vamos lá, diagnóstico precoce, prognóstico melhor. Criança, a partir dos 6 meses já pode ser observada algumas características. Nível 1, suporte 1 é aquela criança funcional que fala, que anda, mas ela teve um atraso quando era menor, ou ela tem algum impacto em alguma habilidade, ou na fala, ou na socialização, na comunicação. Criança suporte 2, ela normalmente já tem uma comorbidade, né? Ela pode ter uma questão psicomotricista, ela pode ter uma questão de deficiência intelectual, pequena, não tão avançada. E o suporte 3, ela vai ter esse comprometimento muito maior, não desenvolve a fala. Muitas das vezes, suporte 3, a criança não vai desenvolver essa fala. Mas, como eu falei, ela vai ter suporte para se comunicar de uma forma alternativa. Tá bom? Agradeço mais uma vez pela atenção de todos. Eu falei aqui mais voltado ao autismo, mas isso também serve para o TDAH, observar a questão da atenção dessa criança, a impulsividade, a hiperatividade,
A criança já nasce, tá, gente? Ela nasce com esses transtornos. Ela não obtém esses transtornos no decorrer da vida. O que acontece é que existe questões ambientais, né? Problemas familiares ou em outros ambientes que desencadeia uma crise que você tem uma percepção grande desse transtorno. Mas observa os detalhes desde muito pequenininho. Tá? O TDAH nem tão precoce quanto o autismo, tá? Mas entre os 2 aninhos você já começa a perceber essa questão da hiperatividade, da atenção, foco, né? A criança com TDAH, ela não fica parada, ela sobe, desce, ela brinca com uma coisa, depois ela pega outra, depois ela pega outra. A criança autista, ela também pode ter essas mesmas características, mas a criança autista, ela tá ali fazendo várias coisas, mas ela tá te ouvindo. Ela pode, a que fala, ela vai falar o que você estava falando ali. A que tem TDAH, que tem prevalência na falta de atenção, e não é na falta de atenção a palavra, tem prevalência no déficit em atenção, ela, ela não vai prestar atenção no que foi dito, ela esquece, você pede para ela pegar algo, ela pega outra coisa, ou faz uma coisa e deixa outra. Então vamos se atentar a esses detalhes, tá bom? Abraços, fico no aguardo de vocês, me mandar o retorno, tá bom? Beijos.